Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Urologia em Foco. Meu nome é Vitor Sá, sou diretor de extensão da LAUP, a Liga Acadêmica de Urologia da Faculdade de Medicina de Olinda. Hoje a gente vai estar com um convidado ilustre, Dr. Dimas, que é formado pela UFPE aqui em Recife, membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da diretoria da mesma sociedade, especialista em litíase renal, membro da American Urological Association Endurological Society e professor de urologia da Faculdade de Medicina aqui da Uninasal, também em Recife. Hoje a gente vai abordar um tema que ultimamente a gente vem vendo que está se tornando mais comum, a questão da testosterona voltada para o público masculino, principalmente quando a gente pensa em uso recreativo, sem recomendação médica e por aí vai. Seja muito bem-vindo, Dr. Dimas. Eu que agradeço, né, a oportunidade aí de participar desse podcast aí informativo, né, para a população em geral. E o convite da LAUP é de participar, eu fico sempre à disposição. E vamos lá tirando as dúvidas aí. É muito bom poder contar com o senhor, até porque o intuito desse episódio, desse quadro da gente podcast, é informar a população que não é da área de saúde, né, tirar as principais dúvidas e elucidar questões e trazer principalmente a importância do acesso à saúde para toda a população, no caso aqui desse episódio e outros episódios que a gente já gravou, a população masculina em específico, que busque atendimento médico e maior entendimento quanto a essas pautas. Hoje a gente vai falar de questões de testosterona, mais voltado para a baixa testosterona em níveis mais baixos. Mas o que é a testosterona em si, doutor? Então, a testosterona é o principal andrógeno masculino. Então, ele é um hormônio, né? A testosterona é um hormônio que ele é produzido basicamente pelos testículos, né? Então, os testículos, eles têm duas grandes funções para o homem. Ele tem a função de produzir espermatozoide, que é o gameta masculino, que é aquilo que vai se juntar com o óvulo para formar o embrião, formar o bebê. E outra grande função dos testículos, da gônada masculina, é produzir testosterona, que é o hormônio masculino. Tá? Então, esse órgão tem essas duas grandes funções. Quando a gente vai falar de testosterona, que é o principal hormônio masculino, né, o andrógeno, né, e ele é um esteroide, né? Então, o que são os hormônios esteroides? Eles vêm de uma base molecular que vem do colesterol, né? Então, essa base molecular dos hormônios esteroides, ela advém do ciclo ali que vem do colesterol. E por que é que eu estou falando isso? Porque através dessa síntese desse hormônio masculino, que é principalmente no testículo, vai acontecer os seus efeitos nas células. Então, o que são os hormônios? Os hormônios são substâncias que uma glândula produz, mas que não age somente nessa glândula. Vai cair na corrente sanguínea e vai ter ações no corpo inteiro. No caso dos os hormônios esteroides, eles têm uma função através que ela vai agir dentro das células. Então, diferente de outros tipos de hormônios, cujos receptores acontecem ali na superfície das células, os hormônios esteroides a ação deles acontece dentro das células, gerando a formação de proteínas. Tá aí, que ações são essas no corpo? Será que a testosterona só tem uma ação limitada numa parte do corpo? Não. A testosterona, ela age basicamente no corpo inteiro do homem. Várias estruturas do nosso corpo têm receptor para a testosterona. Desde pele e fâneros, como couro cabeludo, pele, tecido superficial, né? Estruturas musculares, né? Os músculos, tanto o músculo estriado esquelético, que é do músculo mesmo que a gente fala, até musculatura lisa, enfim, até o músculo do coração, inclusive, os ossos, né? Então, a testosterona age também nos ossos, organizando o metabolismo ósseo, da formação dos ossos, age no cérebro, melhorando a cognição, né? Raciocínio lógico, etc. Controla emoções. Então, existem receptores no cérebro da testosterona também para que haja equilíbrio emocional, etc. Tem ações na própria próstata, né, que é aquela glândula que fica embaixo da bexiga no homem, que ajuda na produção do sêmen, na continência de urina. Tem ação no pênis,
na musculatura lisa dos corpos cavernosos, facilitando a ereção. Mais uma vez, lá no cérebro, mexendo com libido, com desejo, com tesão, né? Então, musculatura, a gordura também, a testosterona também tem ação na gordura, diminuindo o que se chama de massa gorda, melhorando massa magra, que é a massa muscular. Então, assim, o próprio testículo, a testosterona também age dentro do próprio testículo, é o testículo que produz, e ele mesmo se beneficia da ação da testosterona, ajudando, auxiliando o próprio testículo na produção de espermatozoide. Então, veja, eu falei aqui por baixo uns 5 aparelhos onde há ação da testosterona. Não são todos, mas existe uma grande quantidade de órgãos-alvo da testosterona. E essa ação da testosterona ela pode acontecer de uma forma direta, ou seja, a testosterona pura agindo nesse tecido, ou através de um metabolismo, um metabólito mais ativo da testosterona. A testosterona ela vai correndo pela nossa circulação e ela pode ser metabolizada em alguns tecidos em um metabólito mais forte, mais intenso, que é por ação de algumas enzimas, como a 5-alfa-redutase, que converte a testosterona no seu metabólito mais ativo. Então você vai ter uma ação melhor quando existe essa conversão periférica. Boa parte dos tecidos requer essa conversão periférica. Alguns tecidos não, por exemplo, osso, músculo e o próprio testículo, ele não requer essa conversão periférica de testosterona no seu metabólito mais ativo. Mas é isso. Então a testosterona é um hormônio produzido pelos testículos e tem diversas ações no corpo do homem. Interessante. E quando a gente entra no tema de hoje em si, qual é a relação, por exemplo, quais os fatores de risco que podem interferir nos níveis de testosterona? Como é que um homem hoje pode tem algum sinal clínico que ele pode sentir e perceber nele que possa indicar que a testosterona dele está mais alta, está mais baixa? O que é que a gente tem que se atentar em relação a isso? Excelente pergunta, Vitor. Então, assim, são duas coisas, né? Você perguntou primeiro aí se existem fatores que interferem na produção, né, na síntese de testosterona ou até mesmo no seu metabolismo. Com certeza. Eu vou citar aqui alguns. Existem fatores que são inerentes à pessoa, né? Então, existem algumas pessoas que nascem com uma produção deficitária de testosterona pelo próprio corpo, e essa deficiência pode acontecer num nível testicular. Então, o paciente já nasce com uma predisposição a ter um testículo que não funciona direito, né? Algumas síndromes genéticas, algumas síndromes cromossômicas, como a síndrome de Klinefelter, por exemplo. Podem ter uma deficiência de produção também de nascença, num nível que a gente chama de nível secundário, que é acontecendo na hipófise, que é essa glândula mestra que manda nas outras, ou até no nível terciário, como o hipotálamo, que manda em quem manda. Então, em qualquer um desses níveis pode haver, de nascença, um problema. Mas quando a gente fala que pode, de nascença, haver um problema, é difícil para quem está ouvindo a gente entender o que é que ele pode mudar, né? Então, vamos ver o que é que pode agravar, o que é adquirido com o tempo, né? Então, quando a gente vai olhar para fatores externos que levam a uma queda de testosterona, existem inúmeros também, eu vou elencar aqui alguns. Então, algumas substâncias podem interferir na produção ou na ação da testosterona. Algumas medicações, por exemplo. Algumas medicações para tratar, por exemplo, o crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, como a finasterida e a dutasterida. O mecanismo de ação dessas drogas é diminuir o que eu falei inicialmente, essa enzima que é a 5-alfa-redutase, diminuindo a conversão de testosterona na dihidrotestosterona, que é um metabólito mais ativo. Então, algumas medicações que machucam o testículo, radiação, quimioterapia, né? Alguns tratamentos para alguns tipos de câncer, como eu falei, podem interferir. Uma cirurgia pode interferir? Pode. Se o paciente fez uma cirurgia por um câncer de testículo, por exemplo, teve que tirar os 2 testículos, uma situação muito rara, ele poderia acontecer isso. Se o paciente fez alguma cirurgia e eventualmente houve um machucado nas artérias que irrigam os testículos, ele vai ver uma atrofia testicular. Um rapazinho teve uma torção de testículo, o testículo rodou espontaneamente
e não teve tempo suficiente para desrodar esse testículo, para fazer uma cirurgia de urgência e salvar o testículo. Então, são alguns agravos externos ao testículo. Esse agravo externo também pode acontecer no nível secundário, na própria hipófise, por exemplo. O paciente tinha algum tumor na hipófise e, ao fazer essa cirurgia, acabou machucando também quem manda no testículo trabalhar. Pode levar, então, no próprio hipotálamo, no nível terciário. Então, pode haver agravos, né, desde substâncias até cirurgias ou radioterapias, que podem levar a uma baixa de produção de testosterona. Mas ainda assim, a gente está falando de situações menos comuns. Quando a gente vai para as situações mais corriqueiras do nosso dia a dia, eu vou elencar aqui situações no paciente mais velho, paciente idoso, e no paciente jovem, né? No paciente idoso, no paciente acima dos 60 anos de idade, se bem que hoje a gente faz uma forte ressalva que acima de 60 anos é idoso, né? É muito difícil olhar para um cara de 60 anos e chamar aquele cara de velhinho, de idoso, né? Hoje em dia, a população, você chega um cara com 70, meu pai tem 76 anos, né? É muito robusto, pode dizer que ele é um velhinho idoso. Mas assim, enfim, né? Com o passar da idade, esse eixo hipotálamo, hipófise e gonadal, ou seja, do hipotálamo, da hipófise, do testículo, ele pode envelhecer também, né? E essa má ação da produção de testosterona pelo testículo, associada a uma má regulação desse eixo, pode levar a uma queda do nível de testosterona com o passar do tempo, né? Sem qualquer outro fator que leve ao agravo testicular. A esse problema, essa queda de testosterona com a idade, a propósito, queda de testosterona a gente chama de hipogonadismo, né? Má função da gônada, do testículo. A essa queda relacionada simplesmente ao tempo, simplesmente à idade, a gente chama de hipogonadismo de início tardio, ou existem nomes para isso, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Existem algumas siglas em inglês e em português, uma palavra muito popular para dizer isso é andropausa, que é a queda do nível de testosterona relacionada à idade, se bem que o termo andropausa, apesar de ser um termo de pesquisa não só científica, como pela população leiga, você vai dar um Google, o que é andropausa? Apesar de ser um termo muito popular, não é o melhor termo, porque a gente sabe que não é uma pausa, não é uma parada, não é uma parada estanque, súbita desse nível de testosterona, mas beleza. Então, eu estou falando aqui da andropausa, né? Popularmente chamando andropausa, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Pois bem, esse problema acontece pela idade, né? E se a gente for jogar assim, do ponto de vista de prevalência desse problema, existem várias estatísticas de números aqui para quem está escutando a gente entender mais ou menos o quão frequente isso existe. Acima dos 60 anos, você vai encontrar cerca de 20% dos homens com queda de testosterona. E acima dos 70, cerca de 30%, né? 3 em 10. Daí a dizer se é exclusivamente pela idade, aí já é outra história. Não é tão comum só ser pelo tempo, mas isso existe. Então, idade é um fator de risco, tá certo? Tá aqui um fator de risco, que isso também não é mutável, mas saiba que é. Outro fator de risco, e aí aqui eu vou puxar para a população mais jovem, né? E aí eu vou dizer para todas as idades, na verdade. O paciente tem uma testosterona muito baixa. O exame, foi lá, dosou o exame de sangue, deu baixo. E esse paciente, vamos supor que ele tem 35 anos de idade. Tem 35, 40 anos de idade. Uma grande causa nessa população não é a idade, né? O cara tem 40 anos, 35 anos, eu não vou dizer que ele é idoso e a idade fez ele perder testosterona. Não é isso. A grande causa é síndrome metabólica. Eu ainda vou mais adiante. Síndrome metabólica, para quem não sabe, é aquele pacotinho. Hipertensão, diabetes ou pré-diabetes, aumento da circunferência abdominal, aumento do triglicerídeo, colesterol. Esse pacotinho que faz mal para o coração, aumenta a chance de infartar. Esse mesmo pacotinho que aumenta a chance de formar um trombo aqui na carótida, de fazer o cara ter um AVC, esse mesmo pacotinho que leva à insuficiência renal, esse mesmo pacotinho faz mal para o seu testículo também. E aí eu vou mais a fundo. Qual é o grande marcador aí? É obesidade.
Obesidade é um forte fator de risco para a queda de testosterona. Pacientes obesos têm menos testosterona do que um paciente que tem um índice de massa corpórea normal, e aí não só a circunferência, mas a própria obesidade mesmo, tá certo? E existem várias explicações para isso. Uma explicação, a mais fácil da gente entender, é a seguinte: a testosterona, lembra que eu falei no começo, a testosterona ela é produzida pelo testículo, mas perifericamente ela vai circulando no nosso corpo. A testosterona ela circula no nosso corpo de três formas. Total, essa testosterona total, ela circula mais ou menos da seguinte forma. Cerca de 60% dela está aderida a uma proteína chamada de SHBG. Sexual Hormone Binding Globulin, é uma proteína de carreadora, né, que se prende à testosterona. Cerca de 38%, quase 40%, ela é ligada à albumina, que é uma outra proteína que é produzida basicamente pelo fígado, mas que ela tem uma ligação fraca com a testosterona. E, finalmente, 2% ligada é livre, né? Pois bem, essa testosterona que circula no nosso corpo, quando ela vai passando pelos tecidos e quando ela passa pela gordura, né, ela é transformada no hormônio feminino através de uma enzima chamada aromatase. Então essa conversão de testosterona, que é hormônio de homem, em hormônio de mulher, ela acontece quanto mais obeso for uma pessoa, quanto maior a adiposidade, quanto maior gordura visceral ou tecido celular subcutâneo a pessoa tiver, maior essa conversão periférica. Então o paciente obeso ele tem uma alta taxa de conversão periférica de hormônio de homem e hormônio de mulher. É por isso que essa é uma das razões porque testosterona é mais baixa no obeso. Outra razão é a seguinte: esse eixo da gente entre a hipófise, que é a glândula mestra, e o testículo, ela age com um mecanismo chamado de feedback, retroalimentação. Se você tem muita testosterona, essa testosterona vai lá na hipófise e fala: olha, não precisa trabalhar tanto, porque já tem bastante aqui. E aí diminui um hormônio chamado LH. Mas quem faz esse feedback de verdade não é a testosterona, é o estradiol. Então, qual o problema do paciente obeso? Ele está convertendo perifericamente testosterona em estradiol e, além disso, esse estradiol está bloqueando a produção endógena. Então, existem várias razões por que um paciente obeso tem menos testosterona, mas definitivamente isso é um fator de risco fortíssimo. Outro fator de risco que está no meio da jogada, diabetes. Diabetes é fator de risco, sim. Síndrome metabólica, como eu falei, obesidade. Outro fator de risco, na verdade, outra coisa que é muito comum hoje em dia, é como você falou aí, o uso recreativo de testosterona. O camarada não está precisando tomar testosterona, passa com fulano, belcrano ou cicrano e lhe prescreve testosterona para tentar tratar o seu problema, ou tentar melhorar a aptidão física. O cara quer ficar mais saradão, mais bonitão na academia, quer ganhar mais massa muscular mais rápido, quer ficar grandão rápido. Então esse cara começa a usar anabolizante, que é testosterona exógena, né? Vem de fora. Quando essa testosterona de fora entra no nosso corpo, a ação dela no nosso corpo ela vai acontecer. No entanto, ela vai bloquear o eixo. Bloqueando esse eixo, você para de produzir a sua própria testosterona. E aí, quando finalmente esse paciente para de usar a testosterona de fora, ele para de tomar o anabolizante para ficar bonitão para academia, quando ele para subitamente, essa testosterona não mais ele tem a que ele recebe, porque ele parou de comprar e parou de aplicar, mas ele também não tem a dele. E tá, então ele é outra forma do paciente ter queda de testosterona. É a testosterona após o abuso de anabolizantes. Se você chegar para mim e me falar que o seu primo foi dosar testosterona e a testosterona estava baixa e seu primo tem 35 anos, eu só vou pensar em dois pacientes. Eu vou pensar ou que o seu primo estava abusando de testosterona anabolizante e parou de vez, ou eu vou pensar que seu primo é gordo. São os dois pacientes que eu vou pensar. São os mais comuns, né, doutor? Que chegam para a clínica. Isso. Existem outros fatores, né? Então, como eu falei, além do medicamentoso, né? Uma baixa. Existem fatores de risco, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. O paciente que tem apneia obstrutiva, o nosso relógio biológico, ele age de uma forma regular, né? O Zeitgeber, nosso relógio biológico, ele age de uma forma muito regular.
E essa pulsatilidade da ordem do hipotálamo para a hipófise, da hipófise para o testículo, ele acontece respeitando esse relógio. O pico de testosterona acontece nas primeiras horas da manhã. Então, para que haja essa produção de testosterona de uma forma regrada, é necessário que o paciente tenha um bom ciclo de sono. As nossas fases do sono. Então, a gente tem momentos de sono em que a gente está mais superficial, está mais profundo. E se a gente não entra e sai desse sono mais profundo, até chegar ao sono REM, né, que é o de movimento rápido dos olhos, essa pulsatilidade de liberação dos fatores para produzir a testosterona não acontecem. Então, aquele paciente que fala, poxa, não estou acontecendo, não está acontecendo, eu estou acordando cansado. E aí uma coisa puxa a outra. Quer ver outro sinal que aparece? Você botou todos os sinais, aí já para ir para a segunda parte da pergunta. Queda, diminuição das ereções matinais. Então, o paciente passa a não notar mais ereção matinal. Será que ele não está dormindo direito? E isso está levando à queda de testosterona porque ele não tá entrando num sono reparador e não nota essa ereção, né? Então, a apneia obstrutiva do sono é outro fator de risco, né? Assim como o para aumento de risco cardiovascular, insuficiência cardíaca, tem muito de trabalho em cima da apneia obstrutiva como fator aumento de risco cardiovascular, né? E insônia. O paciente não tem um bom ciclo de sono, independente se essa causa é por apneia obstrutiva do sono ou só porque o cara é insone, também pode ser uma queda de testosterona. Então, dormir bem aumenta a testosterona. Diminuir peso, diminuir gordura, ter uma boa prática de exercício, também vai aumentar a sua testosterona endógena. Então, já indo para as perguntas sobre tratamento. E a segunda parte da pergunta você perguntou sobre fatores de risco e você perguntou Sinais. sobre os sinais. Então, vamos lá. Existe uma gama de sinais e sintomas que se relacionam com a queda de testosterona. Um deles eu já adiantei aí. Então, aquele paciente que apresenta diminuição das ereções matinais, mas tem um monte. Diminuição do apetite sexual, desejo, libido, tesão. Ereções menos firmes ou menos frequentes. Ereções até para o intercurso sexual mesmo, até para o sexo, né? Perda de desequilíbrio emocional, labilidade emocional, alteração de raciocínio, aumento da gordura, diminuição da musculatura, né? É, aumento da circunferência abdominal. Então, todos esses são sinais e sintomas relacionados. Perda de vigor. Vigor é meio subjetivo, mas é aquele paciente que se queixa que ele não tem energia, não só para o sexo, mas energia para o trabalho, energia de maneira geral. Então, perda de vigor, perda de energia também está relacionado com queda. Até depressão pode estar relacionada com queda de testosterona. É óbvio que é importante ter os diagnósticos diferenciais, né? O paciente não pode atrelar tudo à queda de testosterona. Eventualmente ele tem depressão mesmo e a testosterona dele não é a culpada pelo sintoma dele. Entendi. É até bom pontuar essas coisas para evitar que quem esteja ouvindo comece a vincular outras questões que tem, como o senhor trouxe, a uma coisa que ele sequer sabe se tem, às vezes, né? Eu tô com isso aqui, então deve ser isso deve ser Isso, isso. isso é muito comum. Muitos pacientes são sugestionáveis, né? Ele ouve falar em algum canto que a testosterona é isso e aquilo, e muitas vezes não é o problema. Então, quando o paciente chega para a gente, chega no consultório, né? Eu sou cirurgião, para queda de testosterona, geralmente a gente não precisa de nenhuma intervenção cirúrgica, mas às vezes o paciente, olha, acho que vou precisar de uma cirurgia, e os pacientes são sugestionáveis, né? Então, assim, se você chegar para o paciente, o camarada chega, olha, eu estou sentindo querer de energia, eu falo, tá bom, vamos lá. Vamos dosar aqui, então, tua testosterona. E se a gente faz a dosagem desse hormônio, ela está completamente normal. Ah, doutor, mas eu acho que é. Então, tá bom, repete, então. Tá normal. Ó, velho, seguinte. Para você ter o diagnóstico de hipogonadismo, para você ter o diagnóstico de alguma deficiência androgênica, é obrigatório que você tenha sinais e sintomas relacionados a esse problema e você tenha uma dosagem laboratorial comprobatória, com pelo menos 2 amostras de sangue, né? Mostrando que sua testosterona realmente está baixa e o melhor horário para dosar é de manhã, porque a sua testosterona ela vai estar no mais alto dela na parte da manhã. Então, testosterona a gente sempre dosa na parte da manhã, mais tardar até as 10 da manhã. Alguns laboratórios vão dosar até as 11.
Mas de preferência tu usar de manhã mesmo. Porque se ela tiver baixa no seu melhor, porque ela realmente está baixa, tá certo? Então, não existe diagnóstico de testosterona baixa só pelo sintoma do paciente. É obrigatório que exista um exame laboratorial comprovando isso. Entendo. Aí entra nesse, pronto, questão de depois da dosagem. Como é que a gente entende se existe um número padrão, um Um valor de valor, ponto de referência corte. exato, ou para cada homem, cada caso, existe um certo entendimento sobre se a testosterona é baixa, ou se ela está alta, ou se ela está adequada? Perfeito. Isso é motivo de discussão em congresso, isso é motivo de discussão entre sociedades. Existem alguns valores de testosterona que a maioria dos médicos especialistas nos assuntos, e que são os especialistas no assunto. Os especialistas no assunto são urologistas, são, eventualmente, no caso, é, é, alguns. Eventualmente, o paciente pode ser um médico generalista, mas se atuar muito nisso. Mas, realmente, quem foca muito nesse tipo de tratamento são urologistas e endocrinologistas, tá certo? Um ou outro paciente, médico em uma outra subespecialidade pode focar um pouco, mas quem foca muito nisso, quem trata muito isso, é o urologista e endocrinologista, né? Então, assim, então aí, por que eu estou falando isso? Para a gente procurar se balizar por sociedades que chancelam esses números, como a Sociedade Americana de Endocrinologia, a Sociedade Americana de Urologia, a Brasileira de Urologia, a Europeia de Urologia, então assim, apesar de haver ruídos nesses números, existem alguns valores que podem nos ajudar, né? Para a população em geral, a gente pode dar um número aqui que facilita nosso ponto de corte, e aí a maioria dos profissionais que lidam com isso acabam se ligando mais a uma referência, entendendo o que é que ela significa, porque número em medicina é um ajuste para ter uma ideia do problema, né? Você não vai deixar de tratar um paciente porque é uma vírgula para menos ou para mais, né? Então vamos lá. A Associação Americana de Urologia, que é a que eu sigo mais, né, faço parte, etc., né, em fórum de debate e tal, considera que paciente que tem uma testosterona total abaixo de 300 nanogramas por decilitro, esse paciente é hipogonádico, tá certo? Acima de 400 ele não é. E entre 300 e 400, só para a gente ter um dado grosseiro, a gente fala assim, ó, abaixo de 300 está baixo, acima de 400 está normal, e entre 300 e 400 tem uma zona de dúvida. E aí, olhando para essa zona de dúvida, a gente pode olhar para um outro marcador, que não é a testosterona total, é o que a gente chama de testosterona livre. A testosterona livre, ela é difícil de medir. Para medir, o melhor método de dosar a testosterona livre é um método laboratorial chamado de ácido de equilíbrio, que é muito caro. Então, a boa parte das sociedades usa um cálculo, existe uma fórmula para calcular a testosterona livre, considerando a testosterona total, a albumina e a SHBG. Para esse número, algo em torno de 6,5, 7,2, a gente considera como normal. Acima disso está ok, abaixo deve estar baixo. Mas, mais uma vez, Vitor, se o paciente tem toda a clínica sugestiva de testosterona baixa e você tá trabalhando ali no limite, no borderline, não está errado você considerar esse paciente como hipogonádico, tá certo? E eventualmente fazer um teste terapêutico, né? Então, assim, mas são esses números que podem ajudar a gente a se balizar. E por que é importante ter alguma coisa para ajudar a se balizar? Para, por exemplo, se chegar um paciente para a gente com toda a clínica de testosterona baixa. Esse cara tá com 600, não, 600 é 600, bicho. 600 tá normal, entendeu? Então, assim, ajuda a conversa científica e ajuda a gente a entender que aquilo ali é um diagnóstico outro. Poxa, o cara tá com depressão, o cara tá com hipotireoidismo, o cara tá atravessando um outro problema, e ali na testosterona não é problema. E por que isso é tão importante? Para você não ficar atirando na testosterona, ficar usando ela como a vilã para tudo, ou a mocinha para tudo, e aí você tratar o paciente que já tem uma testosterona normal, botando ela mais alta, e o paciente não vai ter melhora clínica, porque o problema dele não era esse, ele tinha depressão, por exemplo, entendeu? Então, isso é importante, né? E outra coisa a se considerar é que o paciente ele pode atravessar um momento de hipogonadismo. Então, o paciente ganhou peso, não está dormindo direito,
não está fazendo exercício. Esse hipogonadismo pode ser transitório. A partir do momento que ele começa a resolver aquele outro problema, ele sobe a testosterona. É por isso que a gente lê, hoje um nome mais moderno para esse tipo de situação é o que a gente chama de hipogonadismo funcional. Ele tá daquele jeito, ele não é daquele jeito. Então, tratar a causa base vai resolver o problema dele, tá certo? Entendi. Isso aí eu tô com uma dúvida aqui agora, que eu acho que pega um pouco o rumo disso aí. Pensando num paciente oposto ao que o senhor trouxe agora, doutor. Digamos que chega um paciente que ele não tem sinal e clínica nenhuma de Certo. hipogonadismo, faz a dosagem e dá baixa. Perfeito. Aí o que a gente faria, o que a gente pensa num paciente desse, já que ele está conseguindo levar a vida dele ok, ele tem ereção, ele é casado e tem relações sexuais de Perfeito. forma regular, ele não tem cansaço, fadiga, ele leva a vida dele com naturalidade. O valor dele só está abaixo do valor de referência que a gente citou aqui, o senhor trouxe do 300, Certo. né? A gente entende que esse paciente não tem problema nenhum e tá tudo, pode seguir sua vida normal, ou a gente já se preocupa com alguma outra coisa? Essa é uma excelente pergunta. É também um motivo de discussão. Mas veja, a gente precisa entender a testosterona como um hormônio. E como um hormônio, ele vai agir num receptor. Se ele age num receptor e para aquele paciente ali, aquele número de testosterona, para ele tá legal, por que será que para ele tá legal? Por que será que, vamos considerar os 300 no nanograma por decilitro, né? Vamos supor que esse cenário que você colocou é muito legal. O camarada chegou para mim e veio fazer um check-up. E não tem queixa nenhuma. E eu, por, por curiosidade, resolvi dosar a testosterona dele. Esse cara tem 40 anos, tem filhos, faz atividade física, tudo bonitinho lá, não tem nenhum problema. E esse cara tem 300 de testosterona, cravado assim, ó, 300. Vamos botar um pouquinho menos? 280. Esse cara tem 280 de testosterona total. Eu falei, poxa, curioso, né? Eu precisaria ter mais. Repete aí. Aí deu lá 285. Repetiu, deu a mesma coisa. Aí eu vou olhar para esse paciente e falar, pô, vamos lá. Testosterona é um hormônio. Ela vai agir num receptor específico. Se ela vai agir num receptor específico e esse paciente não tem queixa clínica, significa que para ele está tudo muito bem. Eu não preciso fazer terapia nenhuma de reposição, porque provavelmente ele tem um receptor O muito legal. Já tem aquele outro cara na mesma idade dele que está com, para ter o mesmo efeito biológico dele, ele precisa ter 320 de testosterona. Ele está bem também, não tem problema com ele. Mas ele tem 320. Por quê? Porque para ele precisa de um pouquinho mais, porque para ele atingir o mesmo efeito biológico, o receptor dele é um pouco menos ávido. E existe estudo em cima disso. Existem polimorfismos do receptor androgênico. Então, o receptor de testosterona meu não é o mesmo receptor de testosterona de Vitor. Para você ter o mesmo efeito biológico que eu, você precisa estar em 330. Eu, 310 também tá bom. Eu não tenho, eu e você somos iguais, fenotipicamente falando, mas para você é preciso de 330 e eu com 310 tá bom. É por isso que a gente não trata, tá certo? Agora, Perfeito. agora, existe um valor que alguns especialistas vão ficar muito preocupados, que é quando o paciente tem uma testosterona muito baixa, abaixo de 200. Agora, você concorda comigo que abaixo de 200 tem alguma coisa acontecendo? É pouco provável que exista um paciente assintomático com a testosterona muito, muito, muito baixinha, tá certo? Com Então, certeza. quando ele caminha no borderline lá, a gente fica calado. Mas quando ele está com um valor muito baixo de testosterona, é importante a gente investigar direitinho porque eventualmente esse paciente pode precisar de um tratamento. Apesar de aparentemente, cuidado, quando a gente fala de sinais e sintomas, o paciente, não, para mim tá tudo bem. Aí quando você vai olhar o cara é embotado, né? Eu não sei se você já ouviu falar, ou já teve experiência, de paciente que falou assim, poxa, eu vivi meu tempo escolar todinho pensando que eu não prestava atenção na aula, o que era. O cara tinha TDAH, não sabia, era subdiagnosticado, ele não tinha queixa clínica, ele não sabia que tinha, ele aprendeu a conviver desse jeito, né? Mas é pouco provável que você encontre esse paciente com essa disparidade tão grande entre um valor muito baixo de testosterona e ausência de clínica.
E existem outros dados clínicos, por exemplo, que o paciente pode não aferir, mas que existe. Por exemplo, o paciente tem uma densidade mineral óssea baixa, aí está com 150 de testosterona, pô, você não está sentindo nada? Não, não estou sentindo nada, não. O cara está acostumado. Aí você vai fazer uma densitometria óssea, o cara tem tal com osteoporose. O cara é sarcopênico, tem baixa massa muscular. Você fala, e aí, como é que você bota o cara para fazer um mini-mento ou para fazer alguma coisa, o cara já não desenrola muita coisa. Talvez ele esteja acostumado com o estado de hipogonadismo, ele não tem queixa clínica. Na verdade, ele tem, mas ele não sabe que tem, entendeu? Mas, mais uma Entendi. vez, né? Se o paciente estiver clinicamente muito bem, você está muito convencido que está tudo muito bem, você não tem para que repor testosterona nesse paciente. Interessante. A gente falou sobre questão de diminuição de libido, tudinho, e aí dá para puxar um norte para um que eu imagino que seja uma das principais coisas que entra na mente masculina na hora que vai por um urologista no geral. Que na hora que vai abordar o sistema reprodutor masculino, todo homem fica naquela questão. Vou ficar impotente e eu vou continuar sendo fértil ou não, né? Aí a gente entra na questão da fertilidade. O testosterona alta ou baixa interfere? Ah, minha testosterona tá alta, eu sou mais fértil. É baixa, eu sou menos fértil. Como é que funciona? Assim, supondo que você tem um paciente, eu vou afastar o cenário do paciente que está com testosterona exógena, né? Depois eu falo sobre isso. Mas veja, essa relação ela existe, mas ela não é linear. Então, por quê? Porque a produção. Então a pergunta é a seguinte: ter testosterona mais alta aumenta a minha chance de ser pai, né? De conseguir produzir espermatozoide. Existe alguma relação, mas ela não é linear. Por quê? Porque a espermatogênese, que é a produção de espermatozoide, que é o que vai juntar com o ovo para formar o bebê, ela depende da testosterona. Então, os testículos produzem testosterona. Eu já falei que a testosterona age em vários tecidos, inclusive no próprio testículo, é o que a gente chama de ação parácrina. Ela age do ladinho ali da célula que está do ladinho dele, a produzindo, a facilitando, né, e induzindo a espermatogênese. Então, a gente precisa, o paciente para produzir espermatozoide, ele precisa de testosterona intratesticular. Se ele não tiver testosterona dentro do testículo, ajudando a produzir espermatozoide, ele não vai ter filho, ele não vai produzir espermatozoide. Então, como eu falei, essa relação ela existe, mas ela não é linear, né? Não é assim, o cara com 900 de testosterona é mais fértil do que um cara que tem 400 de testosterona. Então, essa relação ela não é linear, porque como eu falei, a testosterona depende de receptores endógenos, e outra, porque existem fatores outros, além da própria testosterona, que interferem na espermatogênese, né? Radicais livres de oxigênio, varicocele, outros danos à ação testicular, ou a danos, não à produção, mas o que acontece com o espermatozoide depois que ele sai do testículo, né? Se o paciente teve um machucado no cordão espermático, se o paciente operou de uma hérnia e estrangulou lá dentro, se o paciente teve uretrite, que é uma infecção sexualmente transmissível, e machucou o canal, inflamou o canal, o espermatozoide, quando vem bonitinho lá, ele também se machuca, né? Prostatite, etc. Então, existem fatores outros, além da produção, que também interferem na fertilidade. Para uma pessoa ser fértil, não é só produzir espermatozoide. Ele tem que pegar, tem que subir, tem que caminhar, não se machucar no caminho. E também lembrar que existe o fator feminino, né? Então, nós olhando só para o homem, a resposta é sim, existe relação de testosterona e fertilidade, mas essa relação ela não é linear. Entendo, perfeito. E aí você tinha falado da questão da testosterona exógena, que já é outro viés, outro Sim, porém. o que Por é que quê? acontece? O que é que acontece aqui, né? O que acontece aqui é o seguinte: eu falei desse mecanismo de feedback, né? Então, quando o nosso corpo está produzindo um hormônio, esse hormônio vai lá na célula, na glândula mestra, que é a hipófise, e fala assim para ela: olha, já tem bastante aqui no corpo, você não precisa me mandar produzir mais. Então, a hipófise para de produzir um hormônio chamado de LH, que é o hormônio que faz o testículo produzir testosterona. O que é que acontece quando você está recebendo testosterona de fora, está usando um anabolizante? O anabolizante, ele vai ter ação no corpo, mas vai chegar lá na hipófise e vai falar assim para ela, olha, pode parar,
de mandar o testículo trabalhar. Já tem bastante aqui. Então, a hipófise para a sua produção ou diminui agressivamente a produção do LH e o testículo do homem para de produzir testosterona. Só tem um porém. A testosterona que vem de fora não bloqueia somente a produção de LH, também bloqueia a produção de FSH, que é um outro hormônio que a hipófise produz, mandando o testículo produzir espermatozoide. Então, quando a gente toma anabolizante, quando o homem está lá na academia, saradão, tomando bomba, ele vai parar de produzir a própria testosterona e ele vai diminuir muito, ou até mesmo zerar a sua produção de espermatozoide. Então, anabolizante, quem está usando anabolizante não engravida ninguém, tá certo? Não vai engravidar ninguém porque está com a produção muito baixa de espermatozoide. Entendo. Aí a gente, pegando o norte agora, para a gente entrar na questão do tratamento, a gente consegue concluir aqui com tudo que o senhor passou para a gente, doutor, que a pessoa se alimentar bem, fazer atividade física, cuidar da saúde, tratar a hipertensão, tratar a diabetes, combater a obesidade, dormir bem, Isso. manter a cabeça bem, tudo isso interfere para que a pessoa consiga ter níveis estáveis de testosterona e, consequentemente, uma vida melhor. Sim. Mas quando a gente passa para pensar em questões que não envolvem hábitos de vida, Certo. a reposição hormonal, como é que acontece o tratamento para quem tem hipogonadismo que não envolve que não envolve o próprio paciente fazer, que a gente vai precisar realmente do urologista. Entendi. Então, é o seguinte, você colocou certinho, né? Então, o início do tratamento, o mais importante desse paciente é se ele está atravessando um momento de queda de testosterona e existe algum fator mutável, esse paciente tem que ser orientado à mudança de estilo de vida. Beleza, essa aí é a pedra, esse aqui é o primeiro passo e é fundamental, ele nunca vai parar de existir em nenhum momento do tratamento desse paciente, tá certo? Então, boa qualidade de sono, reduzir gordura visceral, reduzir massa gorda, se alimentar adequadamente, fazer exercício físico, fundamental. Exercício físico, exercício aeróbico é bom? É bom, não tenha dúvida. Mas os exercícios de resistência aumentam mais rápido o nível de testosterona. Então, exercício pilates, funcional, academia, exercício de resistência, tá certo? De intensidade moderada a alta, aumentam mais rápido e de uma forma mais sustentada a testosterona do que o exercício aeróbico. Então, fazer uma caminhada é bom para dizer que está fazendo nada. Mas o ideal é se o paciente faz pelo menos 3 ou 5 atividades físicas ao longo da semana, que a maioria, pelo menos 2/3 dela, seja de exercício de resistência. Então, vou fazer exercício 3 vezes por semana. Segunda e sexta, exercício de resistência. Quarta-feira, vou correr. Né? Então, são pelo menos 3, mas pelo menos 2/3 em cima de exercício de moderada intensidade e exercício de resistência, pegar peso, né? Nem que seja o peso do próprio corpo. Mas beleza, o camarada chegou lá, tem testosterona baixa. Não, eu já estou fazendo direitinho, já comecei minha dieta, já passei com o nutricionista, ele montou meu cardápio, já passei com o endocrinologista, ele viu que realmente minhas taxas de colesterol estavam aumentadas, estou tomando um remedinho aqui para baixar, estou tomando remédio para baixar peso mais rápido, aplicando injeção, vou fazer uma bariátrica, enfim, perdendo peso. Primeira coisa é a seguinte, ao fazer isso, invariavelmente a testosterona do cara vai subir. Se o cara faz isso, a testosterona vai subir, certo? Fato. Né? Tem vários trabalhos até com cirurgia bariátrica. Como com cirurgia bariátrica, o negócio, essa perda ela é mais exuberante num curto intervalo de tempo, essa elevação de testosterona ela é mais exuberante também. Teve até um ex-aluno meu, né? Ele tem uma testosterona, ele mediu 200 testosterona. Fez a bariátrica, perdeu o peso, a testosterona dele está em 1.100, né? Está no nível até alto. Então, você vê como esse impacto existe. Mas beleza, vamos entender que isso é importante, é fundamental e nunca vai parar. Vamos para o tratamento com remédio. Doutor, me fale de remédio agora, remédio. Então, assim, se um paciente tem queda de testosterona, como é que se trata a queda de testosterona? A gente trata a queda de testosterona com testosterona, tá certo? Com testosterona exógena. Agora, primeiro, eu tenho que dar o diagnóstico certo. O paciente tem sinal, tem sintoma, dosei a testosterona, ela está baixa. O cara chegou lá, está com testosterona de 200. Uma vez que eu
veja que esse paciente tem indicação do tratamento, eu tenho que avaliar se ele não tem contraindicação. Então, no bloco dos que estão com indicação, eu tenho que tirar quem não é, aqueles pacientes que têm contraindicação. Quem são os pacientes que têm contraindicação à terapia de reposição de testosterona? Basicamente, 3 pacientes, tem mais 2 outros, que mais é mais detalhe. Então, se o paciente tem câncer de próstata, risco intermediário ou alto. Então, o paciente tem câncer, ele tem câncer de próstata, você não deveria, se for de risco intermediário ou risco alto, depois eu vou falar o que é isso, são cânceres moderadamente ou mais agressivos, esse paciente não deveria fazer uma terapia de reposição de testosterona, tá certo? Paciente com câncer de muito baixo risco, eventualmente que você poderia fazer uma vigilância ativa, você poderia pensar na terapia de reposição de testosterona, mas ok, isso é motivo de discussão em congresso também. Mas vamos pensar assim, câncer de próstata. O cara tem câncer de próstata, em tese você não faria terapia de reposição, tá certo? Como eu falei, tem algumas ressalvas, tem muitos detalhezinhos aí. Outro é paciente que tem câncer de mama. Homem tem câncer de mama? Tem. 2% dos cânceres de mama são em homens. E o câncer de mama, ele também responde, ele cresce com a testosterona. Então, se o homem tem câncer de mama, ele também não deveria fazer terapia de reposição de testosterona. E terceiro, outra contraindicação formal que muita gente esquece, infelizmente, mas que não é para esquecer, é desejo paternal. Se o paciente vislumbra ter filho, ele não pode receber testosterona exógena. É proscrito, ele não deve receber. Ah, eu quero ter filho, minha testosterona está baixa. Me dá testosterona? Não, não pode. Você não pode dar testosterona para alguém que quer ter filho. E aí, a gente abre um parêntese para outro tipo de terapia, que é remédios que fazem o paciente aumentar a testosterona endógena. Que classe de testosterona de remédio é esse? São os moduladores seletivos do receptor estrogênico na hipófise, SERMs. Então, se o paciente quer clomifeno, né? Aí existem algumas marcas, né? Então, o grande ícone aí, o grande exemplo é o clomifeno. O que é que o clomifeno faz? Ele bloqueia a ação do estrógeno na hipófise e aumenta a produção do LH, aumentando a testosterona endógena. Então, se o paciente tem testosterona baixa, quer ter filho, você não pode dar testosterona para ele. Aí você vai dar clomifeno, tá certo? Ou você pode dar um inibidor da aromatase, né? Como anastrozol, por exemplo, que diminui a conversão de testosterona e estradiol. É outra forma de você fazer isso, ou a combinação deles, né? HCG em algumas situações. Então, assim, são formas outras, não com testosterona, nesse cenário específico do paciente que tem testosterona baixa e ele quer ter filho. Mas supondo que ele não tenha contraindicação, então eu vou dar testosterona para esse paciente. Como é que eu dou testosterona para o paciente? A gente pode fazer, existem várias formas de ofertar testosterona para o paciente. Há injeções intramusculares de curta ação, que o paciente aplica a cada 15 dias ou a cada 3 semanas. Injeções intramusculares de longa ação, que o paciente aplica mais ou menos a cada 3 meses. Né? Existem alguns comprimidos, que são muito hepatotóxicos, que a gente evita. Existe aplicação nasal, jugal, né, na gengiva. Mas aqui no Brasil, os que mais existe o pellet de testosterona, né, que o paciente faz uma aplicação subcutânea de um pedacinho que fica distribuindo testosterona lá, o pellet de testosterona, e o gel de testosterona, esse a gente usa bastante. Então aqui no Brasil, boa parte dos médicos sérios vai prescrever testosterona ou na forma de injeção intramuscular, de curta dilongação, ou através do gel de testosterona. Então o paciente acorda, tem um sachêzinho lá, ou um pumpzinho, ele vai lá, aperta o pump, bota na mão e coloca nos ombros, todo dia de manhã, lava as mãos, espera uns 3 a 5 minutos, bota sua bolsa e vai-se embora fazer suas atividades. Então, essa é a aplicação diária de testosterona que hoje em dia é o que a gente mais usa, principalmente no início do tratamento, porque é aquela que você tem mais segurança se eventualmente o paciente abrir um efeito colateral, uma contraindicação, o paciente ficou sem usar, em 1 ou 2 dias já não tem mais aquela testosterona rolando para ele. Então, é uma estratégia interessante, principalmente para início de tratamento, mas tem muitos pacientes muito bem adaptados com o uso do gel de testosterona de uso diário. E aí você vai ficar avaliando esse paciente. Inicialmente, no começo do tratamento, você vai ver um pouquinho mais de perto, depois você vai passar um pouquinho mais. E o que é que a gente dosa? A gente dosa o hemograma, para ver se esse paciente não está vendo elevando demais o hematócrito. A gente dosa o PSA, para ver se ele está subindo demais o PSA. E você fala, pô, será que esse cara tem um câncer de próstata? Eu não sabia, né?
E a gente dosa a própria testosterona para saber se está em nível terapêutico. E além de acompanhar os sinais e sintomas, né? Então, fazer uma densitometria óssea para ver se o paciente tinha osteopenia e depois de 1 ou 2 anos de tratamento ele parou de ter osteopenia, enfim. Então, a gente vai acompanhando esse paciente de perto, acompanhando o rastreio dele, os efeitos adversos e se ele está com a meta terapêutica, que é quando a gente bota a testosterona no nível de eugonadismo, nível normal. Né? Não vou pegar esse cara como quem toma anabolizante, toma testosterona, fica com 2.000 de testosterona. Eu vou botar ele no nível aceitável ali, 500, 700 nanograma por decilitro, que é o que a gente considera como eugonadismo. É muito bom pensar isso, doutor, porque a gente entende, a gente vê e percebe que, embora hoje seja uma temática que está bem banalizada, por causa de redes sociais, mídia, Isso. outras fontes de informação, a gente vê que para cada caso é um caso, para cada pessoa pode ser um tratamento, uma abordagem diferente, Sim, claro. e aí, até para quem estiver ouvindo, pensa em usar ou pensa em não usar a testosterona de forma recreativa, não é sempre mais importante você buscar antes o especialista profissional para ouvir a Sim, palavra de quem. qual é o grande. A gente vive, Vitor, um cenário muito dicotômico, né? Muito paradoxal, que é o seguinte: boa parte das pessoas hoje em dia que estão usando testosterona de fora, né? O esteroide anabolizante, veja, eu, doutor Dimas Antunes, eu prescrevo esteroide anabolizante. Eu prescrevo, claro que prescrevo. Eu prescrevo testosterona diariamente no meu consultório. Para quem? Para quem tem indicação. Para quem tem indicação e quem não tem contraindicação. Eu acompanho de perto esse cara. Então, assim, veja, para quem tem indicação certinha, vai muito bem. Qual o problema, principalmente com a população jovem que faz uso recreacional? Então, assim, como eu falei, a gente vive um cenário dicotômico. Tem muitas pessoas que deveriam estar usando e não estão usando, por uma razão ou pela outra, ou porque não tem acesso a uma medicina de qualidade, ou porque tem receio, pô, será que eu tomar testosterona aumenta a minha chance de câncer? De jeito nenhum. Será que aumenta a minha chance de infarto? De jeito nenhum. Será que aumenta a minha chance de AVC? De jeito nenhum. Será que aumenta? Não, de jeito nenhum. Então, assim, existem, inclusive, estudos recentes mostrando que não existe um aumento de risco cardiovascular quando você faz uma terapia de reposição, desde que você leve o paciente do baixo para o normal. Agora, o que é que essa turma faz? Ele pega a testosterona e bota em níveis muito altos, muito exuberantes. E aí ele tem um problema sério, que é o aumento do risco cardiovascular. Então, se você ouviu falar de um cara de 40 anos de idade que infartou na academia, não se engane. Esse cara estava usando anabolizante, tá certo? A chance é altíssima, 9 em 10, de que esse cara tivesse usando anabolizante. Por quê? O que é que acontece quando você pega a testosterona e bota em nível muito alto? Ela vai agir no corpo, vai agir nos músculos, o cara fica mais fortão, beleza, mas o coração também é um músculo. Então, a analogia que eu falo para os pacientes é o seguinte: imagine que você tem uma bomba d'água e você tem um prédio de 10 andares. Essa bomba é seu coração e esse prédio é você, certo? Pois bem, quando você começa a usar anabolizante, esse você que tem 10 andares, você vira um monstrinho de 20 andares. Então você tem muito mais lugares, você tem muito mais massa para distribuir, tá certo? Você tem muito mais energia, muito mais. Essa bomba que antes trabalhava para entregar água para 10 andares, ela está trabalhando para jogar água para 20 andares. Isso já é um baita problema, porque essa bomba vai pifar. Mas existe um outro problema. É o seguinte, essa bomba, além de ela estar sobrecarregada, porque ela tem 20 andares agora para distribuir água, essa mesma bomba, o uso abusivo de testosterona faz com que exista um fenômeno de aterosclerose acelerada. Não é que aumenta um pouquinho, não. É uma aterosclerose acelerada. Então, esses pacientes, eles entopem mais rápido as suas artérias coronarianas, obliterando, fechando essas artérias. Então, o cenário é mais dramático do que você pensava. Você não só tem uma bomba que, em vez de levar água para 10 andares, está levando para 20 andares, como você tem uma bomba quebrada. Então, vai pifar, meu amigo. Então, esses pacientes, eles têm ou não têm a consciência de que eles estão aumentando o seu risco cardiovascular, eles não estão diminuindo. Então, os extremos são problemas. Paciente que tem testosterona muito baixa, ele morre mais de infarto.
Mas a testosterona, que o paciente tem uma testosterona muito alta, muito alto, falando isso, 1.500, 2.000, que não, ninguém naturalmente produz essa quantidade toda, esse paciente morre mais também. Então, esses pacientes, eles precisam, as pessoas têm que ter a consciência de que, ao usar anabolizante, ele não só não está diminuindo a chance ou proibindo a chance dele ter filho, mas ele está aumentando a chance dele infartar, bater as botas, morrer, entendeu? Então, mas assim, sinceramente, existe um perfil de uso. Esse mesmo cara que abusa de testosterona, esse cara também abusa de drogas, esse cara bate na namorada, bate na esposa, entendeu? Então, assim, existe um perfil de uso. Inclusive, nos níveis suprafisiológicos, existe um grau de irritabilidade dos pacientes. Os pacientes ficam mais agressivos. Mais uma vez, se você escutou um cara com 40 anos e infartou na academia, esse cara estava usando bomba. Se esse cara bateu, matou, fez um feminicídio, matou a namorada, esse cara também estava usando bomba. Existem vários casos de feminicídio, agressão doméstica por causa de abuso de testosterona também. Entendeu? Então, assim, é um problema seríssimo, né? Então, realmente, quem está estudando a gente tem que estar alerta. Se conhece alguém que está em uso de anabolizante, isso é uma epidemia, né? O planeta Terra não está com hipogonadismo. Houve um aumento do diagnóstico ao longo do tempo? Houve, mas não é tanto assim. Não é todo mundo que está precisando usar testosterona exógena. Esquece isso, né? É um uso indiscriminado de testosterona e, infelizmente, muitos médicos estão prescrevendo testosterona porque querem ganhar dinheiro. O paciente chega lá com qualquer queixa, e o cara, sua testosterona está baixa, e toma anabolizante pro cara, entendeu? Então, assim, infelizmente, isso é um meia-culpa de todo mundo. É do paciente, de alguns profissionais de saúde, né, de médicos e não médicos também que fazem isso. Então, é de uma maneira geral. Então, a gente tem que conscientizar todo mundo, ou quem, um irmão, uma irmã, ou um marido, uma esposa, todo mundo que estiver por perto de um paciente que está em uso, em abuso de anabolizante, ele tem que estar ciente que esse paciente é um paciente de risco para outras coisas até, né? Não só de infarto, mas também de uso de outros entorpecentes, etc. Ele é um paciente que tem um perfil de abuso, né? Acontece muito isso com esses pacientes. Interessante pensar que se torna uma pauta aí que, além de ser uma questão de saúde pública, vira uma pauta de políticas de segurança pública também, quando a Sim, gente para total, pensar total, em total. violência doméstica. Doméstica, total. Muito bom, doutor. Bom, eu agradeço, tu acho que foi muito interessante a conversa da gente. Somou muito. Se eu quiser dar uma palavrinha no final, para quem estiver ouvindo, tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, o espaço é todo seu agora. Não, Vitor, assim, eu deixo aqui meu agradecimento aí, né, à LAUP, né, uma oportunidade interessante de que os pacientes, as pessoas, né, tenham contato com esse problema, né, testosterona baixa, ela algo que deve ser tratado, né, pelas suas repercussões e como eu estava complementando o que eu estava falando aqui, a gente tem que tomar cuidado com os extremos para tudo, né? Aquele paciente tem testosterona muito baixa, ou muito alta por perfil abusivo, e entender que testosterona ela não é o foco de tudo, né? A gente prescreve muito, acompanha muitos pacientes em terapia de reposição de testosterona. O foco é a saúde global, né? Muitas vezes a testosterona é muito mais um reflexo de um problema do que o problema em si. Como eu falei, em relação ao hipogonadismo funcional, a causa base é a obesidade. Existem até siglas para isso. Então, a tônica é cuidado à saúde do homem, né? O paciente que chega lá no consultório, vai fazer uma rotina, tem uma queixa específica que é consigo de filtrar. Se o paciente colocar na cabeça de que ele está enfrentando um momento que isso tem uma repercussão no seu nível hormonal, muito mais do que o nível que está. Esse ciclo vicioso que leva o paciente a um mau cuidado com a sua saúde, ele pode se transformar num ciclo virtuoso que vai melhorar sua qualidade de vida, sua longevidade, um envelhecimento saudável, né? E ter repercussões outras em relação a outras esferas de sua vida, não só em relação à esfera sexual, mas à esfera profissional. Esse é um paciente às vezes mais realizado, tem uma boa qualidade de sono, tem um melhor equilíbrio emocional, melhor relacionamento com os seus e definitivamente vai ser mais longevo e com a qualidade de vida global de uma maneira maior. Então, eu fico à disposição para eventuais outros momentos como esse e aí deixo o meu muito obrigado.